Jovem Pan News. Começando o Jornal da Manhã com esse assunto, Virgínia, que está na pauta aí em todo o país, dos governadores que ameaçam ir ao Supremo contra essas alterações na cobrança do ICMS sobre os combustíveis. Eles querem barrar essa mudança que pode tirar até 24 bilhões de reais dos cofres dos estados. Inclusive, essa é a nossa pergunta para o nosso ouvinte hoje. O que é que você acha dessa atitude dos governadores? Vai dar confusão, Virgínia. Pois é, a votação nem foi concluída, foi aprovada apenas na Câmara Federal, vai para o Senado. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, já sinalizou que a matéria pode ser aprovada no Senado, mas os governadores já se anteciparam e ontem já anunciaram que vão ao Supremo para pedir a inconstitucionalidade dessa matéria. No entendimento dos governadores, caberia somente aos estados regular a questão dos combustíveis. Vai ser uma polêmica à vista, né? Porque eles não querem perder nada mais, nada menos que 24 bilhões de reais que estão entrando nos cofres dos estados com esse combustível quase a R$ 7,00. É uma realidade do país que está gerando um aumento de receita para os governos num ano de dificuldades econômicas e vislumbrando aí um ano eleitoral, que é 2021. Então, eles querem defender a galinha dos ovos de ouro. 2022, né? Querem defender a galinha dos ovos de ouro para não perder receita na véspera de uma eleição. Ney Lopes, acompanhando o cenário, dê sua opinião sobre esse gesto dos governadores. É a nossa enquete e você vai ser o primeiro a responder. Bom dia, Ney. Bom dia. Bom dia, Virgínia. Bom dia, Jussara. Bom dia, os ouvintes. Bom dia, os professores, meus colegas. Hoje é um dia muito importante. Essa comemoração começou no Brasil em 1963. E a Unesco, em 1994, celebrou o Dia Internacional do Professor. Portanto, é uma data muito importante e eu quero abraçar os meus colegas, todos contribuídos com esse país. Mas a sua pergunta é muito interessante, Virgínia. É difícil, no momento de pandemia, você ter uma solução que não implique em perda para uns e ganho para outros. Nunca no Brasil, talvez, os governadores estivessem com tantos recursos federais quanto atualmente. Até por conta da pandemia. A gente tem que fazer justiça a isso. Vai perder, mas quem está perdendo mais é o cidadão. Eu ouvi de uma profissional liberal ontem, ela presta serviços domiciliar, e ela está deixando de prestar serviço porque vai pagar para trabalhar, porque todo dia sobe a gasolina. Então é preciso uma solução. Essa solução, ela diz, o governo federal não tem uma forma de resolver a médio e longo prazo, que eu falarei há pouco, a meu ver. Mas no momento, você não pode controlar o mercado internacional, porque a política brasileira de combustível convergiu para a paridade com os preços internacionais. Então, a única saída é esta, que eu concordo integralmente com a proposta aprovada na Câmara, e não entendo como o senador Rodrigo Pacheco, por quem eu tenho uma grande admiração, está começando a querer boicotar, querendo ouvir o governador. O governador vai dizer que não pode, porque ele quer dinheiro para a eleição, e naturalmente, se isso passar, vai dar um sacrifício aos governos. Mas eles têm que se adaptar, buscar outras alternativas, porque o povo não aguenta mais. Aumento de combustível não aumenta. Você veja o seguinte, nos últimos meses, no Rio Grande do Norte, a gasolina subiu 35%. Isso significa que um tanque de um carro com 55 litros, você abastecia com R$100, está abastecendo com R$100 a mais entre janeiro e agora. Isso incide sobre o orçamento de quem? Do assalariado, daquele que vive de transporte, de táxi ou de atividades similares. Então, essa solução que está sendo dada tecnicamente, que eu achei uma fórmula muito interessante, porque o ICMS passaria a ser calculado com base numa média nos últimos 2 anos e não nos últimos 15 dias. É preciso dizer que os estados não vão reduzir coisa nenhuma do que cobra atualmente. Vai mudar apenas a base de cálculo. Se eles calculavam o imposto, no caso do Rio Grande do Norte, de 29%
sobre R$ 7,00, vai ter que calcular sobre R$ 6,30. Ney, porque a base de cálculo vai diminuir. Deixa eu fazer uma observação. Ontem, durante a gente acompanhando, né, essa votação, alguns deputados de oposição e também vi que alguns especialistas da área da economia informaram que essa medida ela seria paliativa, não seria o fim do problema e que em 2023 esses números poderiam voltar a crescer consideravelmente. Inclusive, alguns parlamentares alegaram que também poderia ser uma questão eleitoral por parte do governo federal, que também, né, busca aí uma reeleição. Seria algo, entre aspas, oportunista, segundo declarações, né, ouvidas ontem pelos deputados. O que é que você acha disso? Também existe esse outro lado? Você acredita que essa medida ela vai ser paliativa ou ela pode sim dar esses frutos mesmo? Ora, os deputados de oposição dizem isso temendo que dê certo. Eles também estão olhando o processo eleitoral. Quem é que não está? Todo político está olhando. Ney, os próprios governadores estão olhando também para isso, porque eles têm dinheiro em caixa, né? Eles estão com dinheiro em caixa. Ninguém tem que estar acusando. Outra coisa. Mas o problema é paliativo. Eu acho que até podem existir incertezas no futuro. Por exemplo, se os preços internacionais subirem exorbitantemente, não vai evitar a alta. Claro que não, mas a gente não sabe se isso vai ocorrer. Atualmente é uma medida paliativa na medida em que você cobra o imposto não pelo aumento do câmbio do dólar, mas pela média de preço nos últimos 12 meses. Então isso é... Por favor, conclua. Então, eu acho que é uma medida, é um primeiro passo, é uma tentativa de resolver. O Congresso mostra que está querendo resolver, ajudar a diminuir o sofrimento do cidadão. Os governadores têm que se adaptar, porque atualmente você não pode ter essa história de na Paraíba e João Pessoa ter 1 litro de gasolina com R$1 a menos do que no Rio Grande do Norte. Teve um amigo meu que me disse que foi a João Pessoa semana passada e abasteceu com R$1 a menos. Então, a medida não vai tirar o direito do Estado cobrar imposto. Vai diminuir a base, o preço sobre o qual incide o imposto. E eu acho isso justo e correto para o momento. Mesmo que não seja, a gente não possa garantir que é uma medida definitiva, mas é o que é possível fazer. E a gente tem que fazer o que é possível. E tem um outro detalhe também que eu trago para observação sua e dos nossos ouvintes também. Na hora em que os governadores falam numa perda de 24 bilhões de reais que eles tirariam dos cofres estaduais, a gente tem que ver que na hora que esse cálculo for refeito e a gasolina tiver um preço calculado, tiver um ICMS calculado num preço menor, esse dinheiro que eles estão dizendo que vão perder, 24 bilhões de reais, eles vão voltar para o bolso do consumidor, que vai gastar com outras coisas e vai gerar também outros impostos, não é isso? Claro, exatamente. Sua observação é de um economista, não é de uma jornalista. Você é de quem está pagando a gasolina mais cara também. É verdade, Virginia. Você está certíssima. É dinheiro economizado que volta a circular no mercado, sobre o qual vai incidir ICMS. ICMS que vai para os cofres do Estado. Então, eu acho que é o ideal. Não é o ideal. O melhor era que não fosse necessário isso. Mas tem que ser feita alguma coisa. Eu acho que essa forma que o Arthur Lira conseguiu aprovar, ela é o possível e deve ser aprovada. Essa história de dizer, como secretário de Finanças aqui do Estado Unido, não é a solução está na Petrobras. Ora, a Petrobras hoje pratica essa política de paridade com os preços internacionais. Agora, eu acho, a propósito, e que não cabia muito aquela declaração do presidente Bolsonaro ontem, dizendo: eu estou pensando em privatizar a Petrobras para esse negócio não cair nas minhas costas. O presidente da República não pode querer tomar uma medida de governo para se poupar. Ele tem que tomar uma medida de governo que favoreça a nação a longo prazo. E o que precisa, a meu ver, aí é uma opinião pessoal, o que está ocorrendo, Virginia e Jussara, é o seguinte: a política da Petrobras está se desfazendo das refinarias. Então, o que você vê é que 80% do diesel brasileiro está sendo importado dos Estados Unidos, quando tem 8 refinarias paradas no Brasil. Era preciso colocar essas refinarias para funcionar, porque o Brasil é autossuficiente em petróleo. Se ele refinar o seu petróleo, o preço cai, porque não precisa importar, nem haverá vinculação
com o dólar. Então, a grande política da Petrobras não é privatizar. Eu sou a favor de privatização, eu não sou estatizante. Mas a Petrobras precisa se tornar mais ágil, com algumas medidas que permitam ela trabalhar em termos mais ágeis, mas a culpa maior do aumento de preço hoje são políticas anteriores, de governos anteriores, que colocaram o refino do Brasil parado e fez com que essas refinarias ficassem paradas e colaborando para que a gente sempre importe mais. Porque você importando o diesel, por exemplo, dos Estados Unidos, 80% do consumo, quem está ganhando, o americano não ganha só no consumo, ou melhor, na compra do diesel, ele ganha também na exportação, no frete, né? São ganhos paralelos. E outra coisa, privatizar, você entregar esse diamante precioso nas mãos da iniciativa privada. Eu sou favorável à iniciativa privada, mas a gente sabe que qualquer privatização tem que ter um processo regulatório muito grande, porque o lucro é incontrolável. Se hoje o presidente não controla, imagine uma empresa privada. O que é que ela vai dizer? Não, o dólar subiu, tem que aumentar, PT, saudação. Aí o governo vai intervir, aí a Constituição não permite. O presidente ontem voltou a falar nisso, né? Que volta a pensar aí na possibilidade de privatizar a Petrobras. Ele deu essa declaração no dia de ontem, repercutiu, mexeu com a Bolsa, não é, Ney? Eu acho que é uma declaração que não tem sentido. O presidente peca muito por coisas que ele diz sem conexão. Ele não disse nem que ia. Estou pensando para tirar das minhas costas. Ora, a questão da Petrobras, que precisa tomar medidas, sobretudo de aumentar o refino no Brasil. Aí de onde vem o recurso? Ver aí o que é a Petrobras já não tem um processo de privatização. Os postos aqui do Rio Grande do Norte não já foram privatizados. Por que não usar esse recurso no funcionamento de 8 refinarias que estão paradas, que tornaria o petróleo muito mais barato, refinado do Brasil, do que importado? Então é uma questão que não pode ser debatida numa pré-eleição. Tem que ser uma questão para o próximo governo e que não pode se resumir nessa história, vamos privatizar. Porque privatizar pode complicar ainda mais. Porque a entidade privada, com essa galinha dos ovos de ouro na mão, não vai baixar preço, não. Não vai baixar preço. E for falar... Vai dizer que é o mercado e ninguém tem o que fazer. A gente, antes de passar para o próximo assunto, tem uns comentários aqui dos nossos ouvintes a respeito desse assunto, né? O Bento Egídio diz, respondendo a enquete, isso é uma vergonha. Fica claro que os governadores não estão pensando na população, uma covardia. A nossa amiga Rosalie Arruda, Câmara, diz, Tchely, o governo tem que rever o lucro da Petrobras, que é um absurdo. Em prol de uma minoria acionária, o país paga a conta. O Fábio Henrique também aqui dando os parabéns para todos os professores. O Anderson Gomes parabenizando os comentários do nosso amigo Ney, dizendo excelentes comentários. E a Rosalie também volta a dizer, né, que tudo volta para a Petrobras como responsável pelo preço dos combustíveis, né? Então, esses são os comentários aqui iniciais, né, do nosso programa. A gente aguarda aqui os nossos ouvintes participarem aqui conosco. Vamos para a próxima pauta, Virgínia? Vamos lá, vamos falar, tem tanto assunto para essa sexta-feira, viu, Ney? Vamos continuar no cenário nacional, né, as dificuldades aí dessa nomeação de André Mendonça. O ouvinte pode até dizer, mas está tão longe de mim esse assunto, mas está perto também, porque acaba gerando uma crise que envolve o governo Bolsonaro. Onde é que está o nó da questão, hein, Ney? Olha, é um assunto que pode afetar todos nós. Há 92 dias foi indicado um membro do Supremo e um presidente da Comissão de Justiça bota na gaveta a indicação e diz, eu não despacho e não toma providência de ouvi-lo no Senado. Essa atitude do Alcolumbre é inconcebível, porque o Supremo deixou de julgar vários processos por falta de ministro. Já. Quer dizer, prejudica a nação, prejudica o cidadão. Se o Senado achar que o André Mendonça não merece ser indicado, que rejeite. Agora, o que não pode é colocar na gaveta, como o Alcolumbre está fazendo. Eu acho isso uma coisa inexplicável e vergonhosa. E eu espero que se encontre uma solução. Votar. Se ele vai ser aprovado ou não é outro problema, é a soberania dos senadores. Mas tem que votar. Essa indicação, né, essa indicação está no sereno, como a gente costuma dizer, há quase 100 dias. Isso traz um desgaste para
um nome que vai representar a população brasileira na Casa Maior, que é o Supremo Tribunal Federal, quando ele vier, se ele vier a ser aprovado no Senado, tiver o nome aprovado, como é que chegará André Mendonça no Supremo após esse sereno todo aí de quase 100 dias? Olha, Virginia, eu acho que não afeta nada a ele, não. Eu, aliás, tenho uma ótima impressão desse cidadão, vi a entrevista dele, ele é muito preparado e ele é um cristão e eu acho que ele pode dar uma boa contribuição ao Supremo Tribunal. A culpa dessa demora não é dele, ele está sendo vítima e vítima não pode ser culpado. Antes da gente passar para o cenário local, vamos continuar um pouquinho no cenário nacional. Depois a gente volta aqui para o nosso estado. Tá chegando aí o finalzinho, não é, Ney, da CPI do Senado, né? O relatório da CPI. O que é que a gente pode esperar disso tudo, Ney? Olha, essa CPI deteriorou-se. Ela se tornou uma CPI política com atitudes de uso excessivo da força dos senadores, querendo constranger testemunhas. Eu acho que esse relatório ele terá um duplo sentido. Primeiro, juridicamente, até onde eu percebo, será muito difícil caracterizar qualquer crime que eles estão anunciando contra Bolsonaro ou contra os seus assessores. Porque essa história de kit Covid, há uma discordância na medicina. Há hospitais que no início da pandemia aprovaram a cloroquina, a ivermectina. A própria ciência tem dúvidas. O Conselho Regional de Medicina aqui do Rio Grande do Norte foi um deles. Foi um deles. Então você vai processar todo mundo está querendo matar o brasileiro. A Covid ainda hoje é uma dúvida. A gente todo dia vê que ela tem efeitos colaterais que são descobertos. Agora, eu acho que o efeito maior do relatório da CPI será o dano político que pode causar, sobretudo ao sistema do presidente Bolsonaro. O que é isso? As pessoas vão julgá-lo se as declarações deles foram pertinentes, se ele podia ter tido uma outra postura, recomendar a vacina. Crime não, mas politicamente você pode julgar e quem não concorda pode não votar nele, por exemplo, achar que faltou equilíbrio emocional do governo na condução da vacina. Por exemplo, essa história dele dizer que culpa é dos governadores e dos prefeitos, isso não é verdadeiro. Quem decidiu isso foi o Supremo Tribunal Federal, de acordo com a Constituição. O Supremo nunca tirou o governo federal da missão, da competência de combater a pandemia. Nunca. Eu conheço a decisão do Supremo. Apenas disse que, de acordo com a Constituição, tinha que ser um trabalho União, Estados e municípios. Então você não pode estar querendo. Então os atos políticos, as posições políticas, o comportamento político do presidente Bolsonaro é que lhe valeu um grande desgaste. Ele hoje não está numa situação favorável politicamente. Não estou dizendo que está derrotado. Agora está numa situação política e eleitoral muito difícil. Pode até se recuperar. Você não pode dizer que todas as pesquisas são falsas. Não pode. Hoje o quadro brasileiro, você vê, Bolsonaro mantém uma média talvez, de 25% do eleitorado, Lula em torno de 30% a 35%, e o restante ninguém sabe para onde vai. Então o país hoje eleitoralmente está nesse contexto, que tudo pode acontecer no próximo ano. Agora, que o presidente Bolsonaro poderá ter prejuízos políticos com as revelações da pandemia, poderá. Agora, juridicamente, ele ser condenado por genocídio, eu não acredito. Eu não vejo crime do ponto de vista jurídico. Podem ter lesões, mas são lesões político-eleitorais, não lesões jurídicas. A gente vai já falar sobre eleição, mas eu queria, pegando o gancho aí, você fala em dano político para Bolsonaro com o relatório da CPI, que deve ser apresentado nos próximos dias, finalmente pelo senador Renan Calheiros, né? Documento que está sendo aguardado aí. Dano político pode acontecer também para a governadora Fátima Bezerra, que também está sendo alvo de uma CPI na Assembleia Legislativa para investigar o comportamento do governo durante a pandemia. Você está acompanhando? Ontem, inclusive, quebra de sigilo bancário, fiscal e telefônico, né? Os 3 sigilos de Carlos Gabas, aprovado pela CPI da Assembleia. Ou seja, ele não vai ficar mais tanto em silêncio, né? Olha, poder pode, viu, Virginia? Mas até agora não há nenhum fato concreto. Eu, aliás, a propósito disso,
eu procuro ter análise a mais justa possível. Até porque quando a gente radicaliza muito, termina, ao invés de ajudar quem a gente quer ajudar, desajuda. Eu li uma nota que diz que esse assunto de entrega do que foi comprado pelo consórcio Nordeste está no âmbito da Justiça, que afirma que não integrou, está respondendo a um processo, está no Superior Tribunal de Justiça, que as previdências foram tomadas. Se isso for verdade, é preciso esperar a decisão. Não, isso é verdade. Inclusive, esse processo a investigação acontece no âmbito da Polícia Federal e o processo vai estar no âmbito do Judiciário e na casa no Superior Tribunal de Justiça em Brasília. Aí tem que esperar. É precipitação um deputado, por exemplo, aqui estadual, fazer para ter manchete de jornal, para querer ser vedete, esbravejar isso e aquilo, termina ajudando a governadora com esse comportamento. Porque qualquer pessoa sensata vai dizer, se o assunto está no âmbito da justiça, você tem que esperar a decisão. Não tem saída. Você não pode distorcer um fato que é evidente. CPI, então... Agora, outros fatos que possam ocorrer, que eu não sei, que estão sendo apurados, não, eu estou falando nesse caso específico. O caso da compra dos respiradores feita pelo consórcio, né, para atender os governos do Nordeste, os estados do Nordeste, respiradores que não foram entregues, e o Rio Grande do Norte aí 4.800.000 que foram destinados para essa compra e que fazem parte desse bolo aí. E que nem o respirador veio, nem o dinheiro foi devolvido. Nem o dinheiro foi devolvido, mas Ney está colocando essa espera aí da Justiça, já que o caso... a Justiça vai decidir, né, onde está esse dinheiro e quem é que tem que devolver, né? Você não pode estar falando de uma coisa que está no âmbito da Justiça. Eu não estou aqui defendendo nem acusando A, B ou C, mas eu acho uma irresponsabilidade de um parlamentar que fique indicando ilicitude numa matéria que esteja ainda pendente de julgamento. É vedetismo, é querer aparecer à força. E a CPI ainda nem marcou data para Kelps Lima. Eu acho que não vai marcar, viu? Já temos com um relatório aí para ser anunciado para o deputado Kelps Lima e a CPI do Senado, né? Foi anunciado semana passada, mas parece que esse assunto ficou por lá. Já passou, né? É como, Virginia, no âmbito federal, esse Aziz e Renan confundiram o depoente com o acusado, quem ia prestar esclarecimento com o investigado. Isso não pode, isso virou uma baderna e tem a pecha política que não vai convencer ninguém do ponto de vista jurídico. Na verdade, Ney, as CPIs são comissões totalmente políticas, né? Elas são criadas para trazer um desgaste político para quem está sendo investigado, né? Seja aqui, seja em Brasília, seja em qualquer estado. Quando a CPI está instalada, o interesse de investigar, ele fica em segundo plano. Agora, o de desgastar sempre está acima. Você tem razão, é verdade. Agora, precisa os membros terem equilíbrio, né? E responsabilidade, mas que você tem razão, tem. E vamos entrar em eleições, Virginia Celli, vamos trazer aqui, né? A gente falou semana passada, ontem e antes de ontem, nós trouxemos aqui a bancada 2 deputados federais da base do governo Jair Bolsonaro e falamos sobre a filiação do presidente, né? Que é uma interrogação ainda para qual partido Bolsonaro deve ir também, né? Olha, e eles também, né? Pois é, tem o PP aí na mira do presidente Bolsonaro, tem a União Brasil também. Ney Lopes, está difícil arrumar partido, viu? Ainda mais com essa legislação eleitoral aí, que está aí sendo bastante estratégica para quem quer se reeleger nas casas legislativas. Olha, o Bolsonaro já passou por 8 partidos. 8? Na vida pública. 8. Ele já pertenceu a 8 partidos. Agora vai pertencer, talvez, ao 9º. Para você ver a importância que os partidos têm, né? Você veja como é desfacelado. Agora, ele teve esses problemas todos. Ora se diz que ele vai para o PP, ora se diz que ele vai para o PL. Já se fala que há conversas de reaproximação com o Bivar na União Brasil. Enfim, é uma incógnita, a gente não pode nem opinar, porque o grande problema é o que eu disse a semana passada aqui, Virginia e Jussara. É a galinha dos ovos de ouro, é o fundo eleitoral. Bolsonaro e o filho dele só querem ir se ele dominar o fundo eleitoral.
E esses caciques do PP não vão permitir. Você sabe o que é que o chefe da Casa Civil dele declarou que é do PP. ao Correio Brasileiro? Que é do PP, o Ciro Nogueira. Disse o quê? Sobre essa história de que ele querer o domínio do fundo eleitoral. Ele disse, não, presidente, o senhor é que tem que trazer doações para o partido. O senhor que traga a botija. O senhor que traga a botija para aumentar. Tem um dito popular que diz assim, tem um ditado popular que diz assim, farinha do meu pirão é pouco? Como é que é? Eu não sei se é mais meu pirão primeiro. Meu pirão primeiro. O Ciro disse isso claramente, o Correio Brasileiro divulgou. Quer dizer, é um negócio difícil. Agora, que ele vai ter que ir para o partido, vai. E que ele vai ter que desdizer o que disse na eleição com relação ao que ele chamava velha política, vai. Porque ele vai se aliar a pessoas totalmente acusadas no cenário brasileiro. Mas, política, ele entende que deve ser feita assim. E a troca de gentilezas entre Ciro Gomes e Lula também, que foi pauta na semana, né? Com o nome de Dilma Rousseff no meio ali. Olha, Jussara, eu acho, aí é o achismo, né? Eu tenho o direito de ter achismo. Ciro está querendo se cacifar, se valorizar para ser o nome da terceira via. Ele está radicalizando o mais que pode com Lula para dar confiança de que ele não é PT. Porque é uma briga que ele comprou desnecessária, né? Acusando ao Lula, Dilma, e Lula diz que ele está com sequela da Covid. Aí a resposta de Lula, eu acho que foi para desprezar o conteúdo que Ciro estava querendo colocar para a opinião pública, claro, para pegar esse cantinho aí e ser o candidato da terceira via, né? Ele tem que brigar com quem? Ciro, com o Lula, né? E o Ciro disse que ele tem sequela moral, que é pior do que a da Covid. Aí fica esse bate-boca, né? Mas Ciro está querendo se aproximar da terceira via, é o que eu acho. Terceira via que caminha para daqui a um mês fazer as prévias do PSDB, né? Uma das prévias mais aguardadas, porque pode definir aí um candidato, está marcada para agora, para o mês de novembro, né? Rio Grande do Norte fechando com Dória o PSDB. O Rio Grande do Norte em parte, porque a ala do presidente da Assembleia fechou com Dória lá em São Paulo esse final de semana. Mas eu acho, Virgínia, volto a achar, tenho dito muito aqui, vou repetir, qualquer coisa concreta, de caminhos, tanto lá quanto da política do Rio Grande do Norte também, só depois do Carnaval. Eita, só quando o bloco passar. Quando o bloco passar. Até lá é conversa para aqui, conversa para lá. E, sobretudo, com isso que você disse, que é uma verdade, Virgínia. Essa federação está obrigando os candidatos à eleição proporcional a fazer muita ginástica. Gente, o que estão fazendo de conta, Ney, lá na Assembleia, a possibilidade de criação de 2 grandes blocos aí para abrigar os atuais deputados, para possibilitar a reeleição e partido fica em quinto plano, viu? Vamos organizar não aqui partido, os blocão. Não há partido. Não há partido. Brasil não há partido. Partido é um feudo com um proprietário privado que se submete a essas pressões para favorecer pessoas escolhidas. Essa é a realidade partidária brasileira. Eu sempre digo, não há reforma política no Brasil se não mudar a lei partidária. Não há possibilidade. Estou achando o prefeito Álvaro Dias inquieto, assim, andando muito. Como é que você está analisando? Eu sei que você está dando um prazo para o Carnaval, a gente ainda tem o final do ano, as festas de final do ano, ainda tem Carnatal, mas estou achando ele bem inquieto aí no processo de eleição 2022. Não, o Álvaro tem uma atitude que eu acho certa. Ele está tentando se afirmar como prefeito, participando de tudo, inaugurações. Naturalmente, no processo eleitoral ele quer participar no próximo ano, mas eu não acredito que ele seja candidato. Não acredito. Primeiro porque ele tem juízo, né? Se ele for candidato, ele dá uma prova de ser difícil um atestado psiquiátrico. Por quê? Por quê? Agora eu fiquei curiosa. Ele ser candidato a governador. Primeiro porque não é certeza ganhar. Não tem essa história de ganhar. Mas isso ninguém tem também, né? Tem uma tendência, mas então, né? Então você vai trocar uma prefeitura para colocar lá uma pessoa com quem ele não tem confiança política, que é a vice ligada a Carlos Eduardo? Ele com tantos recursos que está na mão, eu acho difícil, é uma coisa que não é sensata. Álvaro está com muitos recursos e pode fazer uma excelente administração, e ele tem idade.
para ser deputado, para ser senador, etc. É o que eu acho. Agora, política, as pessoas podem discordar. Né? É como a nuvem, né? Ney, a gente está com um tempinho apertado, a gente tem até outros assuntos, mas a gente vai tentar colocar alguns para a próxima semana. Mas antes da gente se despedir, vamos destacar também, né, que a gente iniciou a semana aí com as partidas de nomes importantes aqui para o nosso estado. Padre Tiago, que foi no sábado, né? Lavoisier Maia e o engenheiro Álvaro Alberto. 3 nomes, né? Um nome, um religioso com trabalho social, um político que deixou uma obra no estado e um empresário também. Sim. Com uma ampla atuação no desenvolvimento, principalmente do turismo aqui do estado, não é, Ney? Eu me somo às condolências. Padre Tiago eu conheci há muitos anos, era um homem devotado à fraternidade, à solidariedade, ao ensino, sobretudo de crianças. O governador Lavoisier Maia é um homem do diálogo, um homem ameno, um homem que não tinha arestas e que convivia com todas as correntes políticas. E o engenheiro Álvaro Alberto, um empreendedor, um potiguar de dimensão nacional. Um homem, eu me lembro aqui que quando eu fui o presidente da comissão mista de deputados e senadores que apreciou a criação do real no Brasil. A comissão foi presidida por mim. E eu, naquela época, convidei Álvaro Alberto para prestar um depoimento. Eu não digo depoimento, mas dar informações sobre o mercado imobiliário brasileiro lá no Congresso Nacional. E ele foi brilhante e o depoimento dele está inscrito nos anais do Congresso Nacional como uma grande contribuição dada nos debates que antecederam a implantação do real. Portanto, essas 3 perdas deixam um vazio muito grande no Rio Grande do Norte e eu lastimo e envio condolência aos familiares e amigos. E nós estamos com você. Ney, a gente deixa... Ney, não perca as contas, você sabe que eu chamo sua atenção. A tabela é de Jussara, ela tem uma tabelinha do Excel. Conversa. Hoje, 31 dias sem Bolsonaro brigar com o Supremo. Olha aí, Virgínia tá não perca essas contas. A tabela é dela, viu? Sou eu que faço essa tabela dela. Vá fazendo a tabela, porque sabe quem lhe agradece? O Brasil. O grande beneficiário é o Brasil. Mas olha, antes de terminar, eu quero aqui prestar uma homenagem prévia, sobretudo em época de pandemia, ao médico brasileiro. Segunda-feira é o dia do médico e a gente não pode deixar de destacar a contribuição que esse profissional da saúde tem dado nesse combate à pandemia no Brasil. Merece todas as homenagens à classe médica brasileira, que terá o seu dia na próxima segunda-feira. Muito bem, nosso respeito a todos os médicos. Agora, 8h40. Repita. 8h40. Ney, um forte abraço para você. A gente se encontra na próxima semana. Muita saúde para você. Bom fim de semana. Abraço, Ney. Bom dia, obrigado. Agora tem um